Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 5, sem delongas, para ouvirmos um pouco da palavra do Senhor nesta noite. Oportunidade maravilhosa que Deus me dá e uma grande responsabilidade de trazer a palavra do Senhor no culto da família. E para complicar talvez minha situação, o culto foi uma bênção. Tenho a responsabilidade agora de trazer algo da parte do Senhor para abençoar os irmãos. Aleluia. E o título da palavra vai dizer assim: o chamado aos primeiros discípulos. Mas sabemos nós que essa é a primeira de uma das... Tem outra, pesca maravilhosa, onde Deus operou poderosamente. Vou acompanhar aqui no Data Show, para estarmos todos juntos. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai-vos a rede para pescar. E respondeu Simão e disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-lhe as redes. E fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro lado, para que lhe fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apodera dele e de todos os que estavam, por causa da pesca dos peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, somente até aí. Imagine Pedro depois, essa notícia começando a se espalhar para aquelas pessoas, os pescadores que estavam ali. Seria uma tremenda história de pescador para nós, se não fosse relatado na Bíblia. Porque é algo maravilhoso, é algo tremendo que Deus faz ali. Imagine para alguém que é experiente na pesca, temos aqui alguns irmãos que gostam de pescar, alguém chegar para você no mesmo lugar que você foi e pescou, ele foi lá e pegou o peixe e você não pegou. No mesmo lugar, no mesmo ambiente, com a mesma tamanho de rede. Imagine, não pode. Aqueles que entendem um pouco de pesca sabem que nem sempre o mar está para peixe, como é dito, né? Às vezes vamos pescar, mas acabamos que só aproveitamos para relaxar a mente, que o peixe mesmo a gente não pega. E trazendo a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos falar que Jesus estava pregando para aquela multidão. Mas a multidão era tão grande que o povo, talvez, muitos não estavam vendo, não estavam conseguindo ouvir. E Deus ali vê 2 barcos, se achega e pede que se afaste um pouco dos barcos. Vemos aqui a grandiosidade do Senhor. Temos em outras palavras menções que quando o Senhor estava, era multidão, era sempre apartando da multidão. Porque como era maravilhoso para aquelas pessoas ouvirem a palavra de Deus. E hoje talvez não temos essa oportunidade, muitas das vezes, de ouvirmos a palavra de Deus falar aos nossos corações. Mas também não temos interesse de querer ouvir a palavra de Deus. E ali, Jesus prega, fala aquela multidão, e tudo vai acontecendo. E Pedro está lá, ouvindo, lavando as redes. E daqui a pouco Jesus termina o seu sermão, ali de ensinar, e chega para Pedro: faze-te ao mar alto. Imagine para Pedro: quê?
Aí ele vai se explicar ao Senhor. Porque imagina para aquele homem que ficou a noite toda pescando, ali remando, fazendo o que era o seu trabalho, e depois, durante uma longa noite, não conseguir pegar nada, já estava ali frustrado, lavando suas redes, e o Senhor chega para ele, e pede para ele voltar e fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. Palavra do Senhor ao seu coração, meu querido. O Senhor sabe a situação que você está passando, porque no primeiro momento, Pedro não tinha entendido que Deus é onipotente, Ele é onipresente. Deus sabia da situação que Pedro tinha passado. Deus sabia que tinha acontecido o esforço. Mas o Senhor, quando Ele dá a palavra, nós precisamos obedecer. Mas ali Pedro fala ao Senhor: Senhor, trabalhamos a noite toda. Ele não falou aqui, mas com certeza o sentimento dele: estou cansado. Eu não estou conseguindo mais. Mas Pedro teve a sabedoria, o entendimento, que ao final ele fala assim: mas, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Os irmãos estão conseguindo entender nessa noite? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede, Senhor. Meu querido, eu não conheço, o irmão que está do seu lado não conhece, mas Deus conhece o teu coração. E talvez você chegou aqui nessa noite com o mesmo sentimento de Pedro, cansado, exausto, porque talvez você tenha orado, tenha buscado e a resposta não tem sido obtida. Há muitos anos você tem orado pelo seu casamento, por um emprego, pelo filho. E esse sentimento de parar, eu vou lavar as redes e vou descansar, porque eu já não aguento mais. Está cansado demais, está puxado demais. Eu estou orando, não estou vendo a transformação. Eu estou buscando, mas eu não estou obtendo a resposta. Eu estou orando para o meu filho desde quando ele nasceu, e agora o meu filho se desviou. E isso está me magoando, porque eu oro desde quando ele era pequeno. Mas a palavra do Senhor nessa noite é o seu coração. Volte para o mar alto. Volte para o mar alto. Sobre a palavra do Senhor, você vai lançar as redes. E você vai obter a resposta que você quer. Porque a batalha, meu irmão, é travada. Não é só orar. Não é só buscar. Tem coisas que vai além disso. É necessidade, uma profundidade maior. Às vezes é necessário que você se canse e depois repita aquilo de novo. Porque agora você está sobre a palavra de Deus. Talvez antes, como a Milena disse aqui, você estava lançando a palavra sobre a sua força. Mas em momento nenhum você estendia sua mão e dizia verdadeiramente: Senhor, faça a tua vontade. Tem que ter algo diferente. As coisas de Deus são assim. Nós queremos o nosso tempo. Porque não é possível que eu ore, faça jejum e Deus não está respondendo. O nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais do que você imagina ou pensa. Mas às vezes é necessário que você se canse durante a noite. Lance a rede. Talvez essa noite tenha demorado muito. Não importa, continue buscando a Deus. Não desista. Vitor acabou de falar aqui que não existe família perfeita, mas existe um Deus que aperfeiçoa a família. É cansativo, meu irmão, para a gente que precisa trabalhar, acordamos todos os dias, fazer todos os dias a mesma coisa para as donas de casa, lava roupa, lava a louça, para os homens, o serviço braçal. Mas imagine nós, se nós jogássemos tudo para o alto e parasse. Porque conhecemos pouco a Pedro, mas sabemos que Pedro era um homem nervoso, um homem rude. E como ouvimos Pedro falando assim com Deus, entendemos que havia uma leveza. Ele entendia a vontade do Senhor. Ele questionou, ele explicou a Deus, porque era o cansaço dele, como homem, como carne.
Mas quando ele entendeu o propósito de Deus, ele disse, não, eu vou fazer a tua vontade. E ali a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles vão ao mar, e grande, e fartura é para eles. Vai dizer a palavra do Senhor que o barco quase foi a pique, o barco quase afundou. Imagine para aquele que pescou a noite, lançou a rede, pescou, e não obteve nada. E quando chegou no dia, sobre a palavra do Senhor, o barco estava cheio. Olha que maravilha! É assim que obtemos resultado. Em 1 minuto a situação muda. No momento que você pensa em desistir, e no momento que você dobra o joelho, eu vou continuar, o Senhor de repente entrega a sua bênção. Porque Deus deu o esforço do teu coração. Você tinha necessidade daquela bênção, mas antes você precisava entender os propósitos de Deus para a sua vida. Você precisava compreender que as coisas de Deus não são fáceis. Porque se fossem fáceis, todos nós queríamos. Até aqueles que estão perdidos lá fora. Mas vale muito a pena passar a noite toda buscando, e talvez para nós, carnalmente, não obtemos resultado, mas espiritualmente, pode ter certeza que Deus está olhando. O seu joelho dobrado, aquela oração pela sua casa, pelo seu serviço. Não desista, continue, prossiga. Volte ao mar alto. Volte ao mar alto. O que você está precisando na sua casa, na sua vida? Por que você está querendo jogar os pontos fora? Se você já busca tanto tempo, você já ora tanto tempo. A menina acabou de contar um testemunho aqui. Mas nós temos certeza que essa bênção não é de agora. Deus já tinha algo na vida dela desde o início. Mas ela sabe o propósito que ela teve que passar. Ela sabe a dificuldade. O Paulo Vitor veio aqui e contou uma bênção. Foi muito rápido, não foi? Mas só ele sabe quanto tempo ele ficou procurando casa. E quantos aqui não tem um testemunho assim? Será que você não tem um exemplo de vida que te faz prosseguir adorando ao Senhor? Será que você não tem experiências o bastante com Deus para entender que os propósitos de Deus não são imagináveis a nós? Há uma necessidade de sofrermos um pouco para recebermos. Mas por quê? Porque é assim que Deus quer, é assim que Deus faz. Nós nos lançamos a Ele e Ele faz a nós a vontade dEle. Mas é surpreendente que quando Ele faz, nós ficamos boquiabertos. Porque foi lançada a palavra pela irmã Ivanete, outros irmãos, a vida dela. Mas ela mesma não sabia ainda. Imagine quando ela recebeu a notícia. E como? Porque ela mais à frente deve contar que há um mistério através dessa criança. Não foi um período fácil. Mas imagine para ela quando ela ouviu da boca do médico: você está grávida. E Pedro, ele ficou maravilhado, a ponto de se constrangir e dizer: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Pedro não tinha entendido que aquilo era para ele, não era para outro, era para ele. E não importava os pecados dele, não importava as falhas, mas importava a intenção que ele teve de fazer a vontade de Deus, de fazer o querer de Deus, de entender o que Deus tinha para a vida dele. E não bastasse Deus abençoar com aquela pesca maravilhosa, Deus ainda chega com uma responsabilidade, que naquele momento talvez foi surpreendente para ele, mas lá na frente ele glorificaria o nome do Senhor, que ele seria pescador de homens. Quantos aqui não querem ser pescadores de vidas? Assim como Deus fez conosco, fazemos com aqueles que precisam. Mas há uma necessidade de você continuar adorando. Você não pode parar, você não pode desistir, meu querido, porque tem um Deus que está olhando a sua dificuldade. E é por isso que talvez Deus me trouxe aqui para falar dessa palavra, que talvez você já conhecesse, para renovar no seu coração. Volte ao mar alto, que eu vou te ajudar. Volte ao mar alto, que eu vou te honrar. Eu vou fazer a minha vontade na sua vida. Aí você vai conseguir entender o porquê você passou tanto tempo orando. Porque se Deus desse a benção a Pedro, de qualquer maneira,
Se Deus fizesse multiplicar dentro do barco de Pedro o peixe do nada, Pedro não entenderia como funcionavam as coisas de Deus. Há uma necessidade de entendermos que a vontade de Deus é diferente. Quando começamos a compreender isso, descansamos, assim como Paulo Vitor leu aqui, deleita-te no Senhor. Talvez ele estava ansioso para conseguir a casa, mas ele deleitou, não. Meu Deus é o Deus da provisão. Deus vai prover. Mas se ele tivesse ansioso e o inimigo lançasse algo para a vida dele, ele aceitaria sim. Não, toma aqui uma casa de 10 mil, rebocada, com piso, com laje, com tudo. Aí cairia no golpe, né, Paulo Vitor? Mas às vezes há uma necessidade de termos paciência quando nos tratamos da vontade de Deus. Há uma necessidade de continuarmos orando, dobrando nosso joelho pelas nossas crianças, pela nossa família, pelo nosso casamento, porque o inimigo não está feliz com a família que você tem. Ah, mas a minha família não é boa, minha família tem defeitos. Mas a sua família tem você como joelho dobrado, tem você como um servo de Deus. Porque se não fosse pela a sua oração, o inimigo já tinha tragado muito dentro do teu lar. E eu falo família, não é só a mãe, o pai e o filho, não. Isso se estende para todos. Porque quando oramos, nós pedimos: Deus, abençoa a minha família. Todos aqueles que consideramos nossos como família, Deus está cuidando. Aquele parente seu que parece não ter uma história muito boa, Deus quer usar ele. E a sua vida vai ser testemunho para ele. A sua vida, a sua oração vai servir de testemunho. Mas é preciso que você volte ao mar alto e continue adorando ao Senhor, entendendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu queria convidar você aqui nessa noite, você que estava pensando em entregar os seus pontos, pensando que o Senhor não estava ouvindo a sua oração, e Deus usou a minha vida nessa noite para falar ao seu coração: volte ao mar alto. Estava cansado, ainda não chegou o momento de parar, sem forças, desanimado, mas é o momento de prosseguir, porque grande será a sua pesca, e a sua pesca será maravilhosa. Aleluia. Olha só, Deus conhece tua estrutura, Ele está entendendo, sabe o que está fazendo. E não é do dia para a noite, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto.